Alô, Andreia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Raquel. Boa tarde para vocês também. Como é que tu estás hoje? Muito bem, Muito bem? Ótimo. Então, muito bem. inspiradíssima para o tema de hoje, que é aqui a manifestação das doenças no corpo físico. Sim, E, e realmente é bastante importante aqui nós falarmos disto, porque às vezes as pessoas não têm noção do quanto o conflito emocional as pode afetar. Eu hoje até vim aqui com uma cábula para não me esquecer de referir aqui alguns exemplos. Eu vou trazer aqui os exemplos da dermatite, do hipertiroidismo e da cândida, que é para nós realmente darmos umas luzes às pessoas para realmente não descuidarem do seu corpo e entenderem o corpo como realmente o seu melhor amigo para lhes dizer o que é que está a correr mal, não é? seu templo, né? Exatamente. Então, André, eu vou começar por te passar a palavra para falares um pouquinho aqui desta manifestação, não é? Para começar a levar-nos as pessoas aqui a entenderem qual é o caminho que as coisas percorrem e como é que se chega à doença física. Então, Bom, força. esse título, tá? A manifestação das doenças no corpo físico. O que quer dizer isso? O corpo físico é o seu templo, conforme eu havia falando agora mesmo, tá? É o teu templo. Você tem que cuidar do seu templo, tá? E o cuidar do seu templo não é só cuidar da sua parte física, tipo assim, só academia, só alimentação. Não, é tudo. O espírito. O espírito que eu digo é sem religiosidade, tá? Eu não sei quem quer aqui nos ver, mas é assim, em algo vocês acreditam. Então, é disso, da sua Uhum. espiritualidade, de tudo. Porque a gente não veio aqui para passeio, tá? Então, o universo, a gente veio para aprender e elaborar algumas situações. O universo, ele faz assim na nossa porta. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Vai batendo cada vez mais forte em uma situação para você se despertar para aquilo e olhar. Só que quando a gente não olha para a gente, muitas pessoas nem percebem e sabem disso. Então, as pessoas elas não olham para a situação. É onde a gente volta sempre a falar a mesma coisa, as repetições da vida, tá? Uhum. Então, o universo ele vem te dando algumas coisas para você aprender. Você não aprende, ele vai te cutucando cada vez mais e cada vez mais a elaboração vai ficando mais difícil. Por quê? Porque isso é um bloco, como a gente disse várias vezes, dos nossos tratamentos, que cada vez que o universo vem cutucar, ele está sendo alimentado. Por quê? Porque você não olha, porque o olhar dói. Tomar atitude dói. Dói você olhar e enxergar aquela situação. Mas a partir do momento que quando vocês vêm com a gente, você tem consciência sobre aquilo, você é que nem uma água. Você vai. Não é que as Uhum. coisas deixam de acontecer. Não, mas você elabora melhor a situação, tá? E você consegue ter fluxo na vida. Então, Uhum. assim, eu vou dizer algumas coisas, por exemplo. Quando eu era criança, eu tive um problema de pulmão muito sério, tá? Então, isso acarretou várias coisas na minha vida, tá? Eu tomei 12 anos de corticoide, tive catarata precoce e problemas nas vistas porque eu não queria enxergar minha vida, tá? Mas o problema no pulmão, o que quer dizer o pulmão? Pulmão quer dizer tristeza. Eu era muito triste. Eu vivia dizendo que a felicidade era do outro lado da vida, não do lado de cá. Uhum. Então, eu fui cultivando essa tristeza e o meu pulmão ficou infeccionado, até eu entrar em coma.
Então, foi um processo do quê? Quando essa tristeza foi muito grande, ela foi densificando e ficando no pulmão. Densificando e ficando no pulmão. Até o momento em que o pulmão ficou muito doente, porque eu não olhava para essa situação, eu não tinha condição, eu era uma criança. Então, para liberar esse bloco energético, veio essa doença. Uhum. Tão forte, de acordo com a minha tristeza, para ele startar e voltar para o universo. Então, essa é uma das situações onde, quando você não vê, não tem consciência, as coisas vão se manifestando. E tem várias coisas. Passando a palavra para você. Sabes que agora, quando estavas a falar, tu fizeste lembrar-me de várias coisas. Primeiro aspecto do nosso tema, há quem possa associar ao termo psicossomática e há quem possa associar o termo à metafísica da saúde. E os termos são diferentes, mas na realidade andamos todos a falar do mesmo. Vamos aqui também, se calhar, elaborar essa parte que tu estavas a dizer do não querer olhar. Porque todos nós, e isto tem a ver com a nossa natureza, nós quando passamos por uma situação que nos magoou, que nos colocou em risco, que nós sentimos a vida ameaçada, isto vai ficar aqui guardadinho no nosso cérebro. E há muitas situações em que as pessoas passam por uma situação destas e passado ali algum tempo, elas conseguem retomar a vida. Desaparece o sintoma, desaparece o pavor, desaparece o medo, desaparece a aflição, enfim. E o que é que a pessoa na realidade fez? Fez um processo psíquico que nós chamamos de dissociação. E o que é esta dissociação? E eu vou aqui focar numa parte mais física, porque se calhar fica um bocadinho mais fácil de entender. Uma dissociação é, vamos imaginar que alguém, quando era criança, adolescente, não interessa, teve um acidente. Teve um acidente de automóvel, sobrevive, não é? E continua a vida. Aquele momento do acidente, não é? Vai ativar uma resposta de medo que nós, seres humanos, temos. Temos uma resposta de medo. Natural, é inata em nós. Só que, entretanto, ao longo do crescimento, percebe, não, então agora estar a viver aqui com este peso daquele acidente, eu não vou fazer isso. E no cérebro vai-se constituir um caminho neural à volta do trauma, à volta deste evento que está relacionado com o trauma, mas que fica tipo ali a dar a voltinha ao trauma realmente inicial. E quando é este caminho paralelo é constituído no nosso cérebro, nós acabamos por, lá está, conseguimos fazer a nossa vida, está tudo bem, vai-se andando e aquilo está ali. O que é que acontece? Como tu disseste, o universo bate à porta, não é? E, de repente, todas as memórias vêm. O trauma inicial é ativado. E as pessoas às vezes ficam muito aflitas porque, primeiro, são educadas no sentimento de não, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser resiliente, eu tenho que encarar as coisas. Ai, se calhar o meu avô passou por muito pior. Ai, alguém em África vê-se com situações muito mais difíceis. E a pessoa relativiza ali aquela dor. Só que aquela dor continua ali. Aquela dor está ali. E na medida em que vai ali vivendo a vida até ao momento em que o universo bate à porta e traz-lhe a reativação do trauma, pode ser de coisas muito simples até mais complexas. Coisas que podem contribuir
Vamos imaginar que a pessoa está a assistir a um filme, assiste a um acidente e aquilo reativa-lhe o trauma. Pode ser reativado porque houve a história de um primo do primo que teve um acidente e reativa a memória. Quando nós estamos a falar deste tipo de reativação de memórias, nós estamos a falar de informação em camadas. Por isso é que, quando nós temos uma dor inicial dentro de nós, vai ser muito fácil outras dores semelhantes fazerem camadinha. Não é? Vai fazendo camadinha. Quando isto fica muito gordinho, vamos dizer assim, e está dentro de nós, e também provoca uma vibração, não é? Como se costuma dizer, o que está dentro está fora e o que está fora está dentro. Quando eu estou a vibrar, não é? Esta vibração vai saindo e a partir daí é natural que acabe por se refletir numa manifestação mais física. Quando nós chegamos à manifestação no corpo físico da doença, significa o quê? Qual é a parte que nós ignoramos? Quer no nosso emocional, quer em relação ao que nós pensamos. Porque normalmente existe um conflito, que é, eu sinto uma coisa, mas eu vou pensar outra. E isto é o que permite muito dissociar. E quando nós dissociamos, é muito fácil perceber isso, porque nós apresentamos uma dificuldade imensa em entrar em contacto com as nossas próprias emoções. E depois há um segundo sintoma, vamos chamar-lhe assim, que é, eu já nem sei quem eu sou. E aqui temos toda a armadura para vir a manifestação da doença no corpo físico. Porque vamos pensar, pensamento, sentimento, isto é energia. Se os dois entram em conflito, estamos a provocar uma terceira energia. Por isso, fica aqui tudo muito aumentado. Eu passo a palavra para depois passar aos exemplos aqui de algumas manifestações no corpo físico. Bom, o que você disse sobre o medo, tá? As pessoas têm o medo. Medo não é ruim. Como nada no universo é ruim. Uhum. Tem o medo que te paralisa, ele vai te paralisando de uma certa forma, que pode se virar até um pânico. Uhum. Então, você não toma atitude para a vida, o universo batendo na tua porta e você paralisado, em pânico. Então, o teu sofrimento vai ser muito grande. Ainda mais quando você lembra do teu avô, como no teu exemplo, que passou por coisas piores. Quer dizer, eu tenho que ser forte, eu tenho que passar, eu tenho que ser ressignificar, viver isso, porque isso, meu avô passou por coisas piores, só que está no meu inconsciente, eu estou jogando tudo para o meu inconsciente. Então, são as camadinhas que vêm vindo, as camadinhas que têm vindo. Aí, quando eu tenho que ser forte, porque o meu avô, eu me bato, eu me culpo. Quando eu me bato, eu me culpo, o que eu estou vibrando? Não é? Então, o medo, ele não é ruim. O medo, ele pode ser usado também em uma outra polaridade, tá? Que é, a situação tá tão ruim, tá tão assim, eu me sinto culpada, eu me bato tanto, eu não mereço isso, o que eu posso fazer para melhorar? Eu começo a olhar uma saída. Quando eu olho uma saída, o medo é tão grande que ele me impulsiona para frente, para achar uma solução, que é por que nós estamos aqui. Porque, assim, a gente passou por processos, eu pelo menos passei por muitos processos que me impulsionaram a estar aqui. Só que eu quis olhar.
Eu quis ver a situação. Então, o medo, ele pode te paralisar, como ele pode te impulsionar para um aprendizado, para você enxergar a dinâmica da vida. E o negócio, ele é muito legal, porque assim, a gente vai levando a vida de qualquer jeito. Né? Tem gente que não vai, e não é porque está errado, não. É porque não tá, o fruto não amadureceu. Porque o fruto não cai da árvore sem o seu amadurecimento. Tá? Então, ele não está ali para poder entender o contexto da situação, então a informação não vai chegar. Uhum. E o que é legal disso tudo é que quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a ver coisinhas tão pequenas, tão assim, sabe? Que vai jogando para o seu inconsciente. Agora me passou aqui, quem não assistiu, assista, né? Divertidamente, que são aquelas memórias, né? E do inconsciente e que vai sendo jogado fora. Por quê? Porque aquilo ali dói, né? Só que tem muitas memórias nesse filme que foi o que ela resgatou para ela poder sair do que ela estava. Então, é exatamente isso que a gente olha. É exatamente isso que a gente faz. É cuidar dessas pequenas partes, desses pequenos detalhezinhos que vai pegando camadas sobre camadas. Camadas sobre camadas. E quando a gente vê, tá imenso. Deixa eu fazer assim, porque foi muito além. Passo a palavra para você, porque... Então eu vou aqui à minha cábula, porque senão isto vai ficar para trás e começamos já noutros temas e noutras ideias. Então é o seguinte, eu vou trazer aqui pessoas que têm dermatite. Como é que esta pessoa acaba por se sentir? Sente-se muito responsável perante as tarefas que tem ou inclusive pelas responsabilidades dos outros, pela vida que os outros têm. É como se o fardo dos outros fosse também um fardo deles. Por isso, há aqui sempre um sentimento de peso excessivo, tá? Mas confiam muito no facto de acharem que são elas que são necessárias para ajudar os outros. E, obviamente, isto traz também o quê? Pessoas que confiam muito nelas, delegam muitas coisas para elas. Há aqui sempre uma dificuldade muito grande aqui em pôr limites, como é lógico, não é? E aqui também tem uma necessidade por insegurança de aceitar coisas que não deve para ver se tem elogios e reconhecimento, tá? E outra coisa aqui muito importante aqui na questão da dermatite, são pessoas que têm muito medo de revelar o seu verdadeiro eu, porque têm muito medo de dizer quem elas são, porque a probabilidade de elas se exporem traz-lhes consequências que as faz sentir muito frágeis e muito inseguras. Por isso, nós aqui, com este exemplo, podemos perceber que se a pessoa sente isto e faz todos estes esforços, não é? Vai acabar por se traduzir numa manifestação no corpo físico, neste caso é a dermatite. Outra situação, o hipertiroidismo. São pessoas que vivem na pressa. Querem fazer tudo muito rapidamente porque têm um medo imenso de serem punidas. Portanto, é uma memória que lá está, de algo que fizeram lá atrás e que receberam uma punição, que a partir daí esse evento ficou registado de modo, não, eu vou ter que evitar que isto aconteça, e então eu vou realmente ser muito mais rápida. Outra coisa aqui na questão do hipertiroidismo, são pessoas que têm muito medo de crítica. A crítica está aqui assim na orelha delas, contínua. Se tem esta sensação e vai sentindo que todos os outros podem criticar,
há uma manifestação, obviamente, que afeta na área da expressão. E daí haja a manifestação do hipertiroidismo. Outra coisa que ainda está aqui, estas pessoas do hipertiroidismo têm sempre uma grande necessidade de se defender. Estão sempre a sentir que estão em risco. Ou é porque não fazem algo bem, ou é porque algo pode realmente advir daí que lhes é extremamente desagradável, e este registro, ao longo do tempo, vai manifestar-se no hipertiroidismo. Agora, em relação também à cândida, porque muitas vezes, e principalmente as mulheres, são muito mais afetadas com a cândida, ou também conhecida como a candidíase. O que é que esta manifestação está a dizer? Que a pessoa está extremamente frustrada para abordar uma situação com alguém e essa pessoa provoca-lhe extrema irritação. Normalmente a cândida advém de uma situação que até é muito pessoal. Há ali aquela pessoa que irrita, e como é que vamos aqui fazer isto? É marcado também por sentimentos de desvalorização, que foi-lhe tirado o poder que nunca pôde lutar por si própria, isto principalmente na infância. Muitas memórias na infância em relação à desvalorização, que nunca teve o seu lugar, e tudo isto vai propiciar mais tarde, por exemplo, a manifestação da cândida. E aqui, muitas vezes, e há pessoas que, principalmente mulheres, há mulheres que têm a cândida com muita frequência, praticamente às vezes 2 vezes por mês, ou mês a mês, ou 2 em 2 meses. E aqui fica este levantar de consciência para onde está a dor, não é? Aí escondida. Que dor é que sofreu lá atrás que não foi abordada? Porque se a pessoa sentir, eu estou a ser desvalorizada novamente, não é? Vai-se colar lá a informação de trás e vai pensar, não, eu não posso dar aqui bem caminho a isto, eu vou aqui ficar muito divertida e vou tentar ser animada e vou tentar ir fazer isto e aquilo, enfim. Vai abrir caminho para a manifestação da cândida, porque a pessoa não está a ser honesta com ela própria. E vamos lá ver uma coisa, tudo o que tem a ver com o sentimento de invasão é sempre algo que deve ser muito olhado, porque o nosso corpo, lá está, tem uma pele, não é? A nossa primeira defesa é a pele, que é o maior órgão que nós temos. Se nós sentimos que a nossa pele não nos defende, nós temos que elaborar aqui alguma coisa para nos defender então. E é isto que é muito importante aqui, as pessoas entenderem, que é como é que eu não me estou a conseguir defender? De que dor é que eu estou a tentar fugir? Porque as técnicas com que nós trabalhamos na humanoterapia são precisamente para limpar estes registros de memória. Não só do trauma inicial, mas também de tudo aquilo que contribui para o alimento desse trauma inicial. Porque aquilo não foi embora, aquilo aconteceu e vai continuar a fazer barulho até ser ouvido. E se não for a bem, é pela doença. Porque é o que nós costumamos dizer. Uma coisa é quando andamos à briga, não é? Na nossa cabeça, e andamos ali angustiados, isto não anda, não sei o quê, enfim. Outra coisa é quando chega ao corpo físico. E quando chega ao corpo físico, nós já temos de dizer, bem, parou aqui e agora, que eu agora tenho que ir tratar do corpo. E as pessoas com o corpo ficam muito assustadas, não é? Porque se entra no corpo, a probabilidade de morrer aumenta, não é? Ou o desconforto aumenta. Então vamos aqui tratar do corpo físico. Mas estão a esquecer-se de olhar para trás. Do que se passou antes em termos energéticos, do que se passou antes em termos emocionais, do que se passou antes em termos de pensamento, não é?
Passa a palavra. Deixa-me só aqui Nossa, espreitar falou as tanta horas, temos coisa. 6 minutos, É, 6 minutos. falou tanta coisa que eu pensei um monte de coisa aqui e foi. Bom, vamos continuar então com doenças, né? Manifestação, tá? Por exemplo, coceira na mão. Olha o movimento. Eu estou querendo arrancar algo. Como coceira em qualquer lugar, tá? Eu estou querendo arrancar algo. Então, por exemplo, na minha vida, eu queria arrancar uma pessoa da minha vida. Até eu aprender a olhar nos tratamentos, a aceitar aquela situação, aceitar a pessoa conforme ela é, porque eu queria modificar, eu queria arrancar, não queria saber dessa pessoa, e aprender a amar esta pessoa. A partir do momento que eu fiz isso, acabou-se a coceira na mão, tá? Um outro exemplo. A coluna. A coluna é o que te dá a sustentação do corpo, tá? Se você tirar, imagina, você em pezinha, bonitinha, eu vou lá pegar e tirar a sua coluna. Zup! O que virou você? Uma gelatina. Você caiu. Você não vira. Mais nada. Você não tem estrutura para se sustentar. Então, quando há uma fratura numa cervical, um problema numa coluna, olha o quanto que você está olhando para você, está estruturada na tua vida, o que está te desestruturando para você poder olhar. Entendeu? Então, são tudo coisas que acontecem na vida da gente, não é só as doenças, o universo conversa com a gente o tempo todo, é a gente que não entende muitas vezes e não enxerga. Então é o universo falando, olha para a tua vida, olha para a sua estrutura. Aí você desestrutura na coluna e você aparece uma outra coisa, entendeu? Por exemplo, o que vocês me falam sobre dentes e unha? São as garras. Quando a sua unha quebra muito, seus dentes quebram muito, você não consegue agarrar as coisas na vida. Você não tem nada para você segurar. Você deixa as coisas irem, tá? E aí também, tô roendo unha, eu tô tirando a minha garra. Meus dentes quebram, eu não consigo segurar, ter. Então, isso também quer dizer a raiva. A raiva, porque quando você está com muita raiva, você aperta o seu maxilar. Uhum. Então, existem várias situações na vida que nos levam à manifestação das doenças. Por quê? Porque a gente não olha para um passado, não tem coragem de olhar para evoluir para uma aceitação, porque a gente não vai mudar nada, para aprender a amar. É um processo, mas vale a pena. Eu acho que está no nosso tempo. Pois, você quer falar mais alguma mais coisa? 2 minutinhos. Eu acho que para hoje realmente já fizemos aqui um bom apanhado, porque, na minha opinião, às vezes não se trata só de falta de coragem. Eu acho que está muito enredado naquele processo que eu falei de dissociação, que é um processo psíquico ao qual nós não podemos fugir. Está cá, é nosso. Às vezes não é muito facilitador da nossa vida, mas a verdade é que é muito fácil criá-lo e é fácil depois nós agirmos de acordo com essa dissociação. Por outro lado, acho que é também fundamental aqui passar esta informação até no sentido das pessoas começarem a entender melhor o que se passa com elas. Porque quantas vezes nós temos situações em que as pessoas dizem: eu não estou bem, eu não estou feliz, eu não gosto da vida que tenho, e não sabem o que é. Não sabem. Às
vezes até há aquela noção de foi a partir do momento em que o meu pai fez isto, ou que eu tive que mudar, sei lá, de país, qualquer coisa, não é? Normalmente há aqueles eventos assim muito grandes. E as pessoas pensam, bem, foi a partir dali que as coisas começaram a correr mal, ou começaram a fluir de forma diferente, antes disso as coisas corriam melhor. Isto normalmente é uma ilusão, porque mesmo um evento importante dessa ordem é aquilo que há bocado falámos, que é o universo a bater à porta. Portanto, reativou algo lá de trás, porque são realmente os traumas iniciais que são os mais dolorosos. E aqui, quando eu falo de trauma e de dor, é importante aqui dar a percepção que não se trata, às vezes, só da sua dor pessoal. Pode ser ou pode não. E eu normalmente eu gosto de manter a mente aberta nesse sentido. Não ter a certeza absoluta de ser assim, branco no preto. Às vezes pode ser carga ancestral que se tem para resolver, porque o trauma também passa de geração em geração, e também para aqueles que acreditam ou não, lá está, isso depois é uma coisa que se pode elaborar melhor, até na questão de vidas passadas. Na questão de. Porque até na questão das vidas passadas, isto aqui numa ideia muito resumida, o que é que acontece? Os corpos, não é? Acabaram por se desfazer e tudo virou molécula, tudo virou átomo, portanto nada se perde, tudo se transforma. E essas moléculas acabam por ter informação e contribuem novamente para outra malta vir. E é assim que as coisas acabam por funcionar. Tem que se ver as coisas não só de um ponto de vista espiritual, energético, mas também o quanto a ciência já nos dá para ir confirmando estes dados. E acho que é só. Eu vou despedir-me então. Até à próxima semana. A quem nos ouviu, muito obrigada. Andreia, vejo-te para a próxima semana, mas na terça-feira. Para a semana estaremos aqui, mas na terça, tá? Então vá. Não sei se te queres Muito despedir. obrigada a todos. Muito obrigada a todos por nos assistir e os que vão nos assistir. Sim. Semana que vem estaremos aqui. Mande as suas sugestões, que são muito bem-vindas. Tá bom. Muito obrigada e uma ótima continuação. Obrigada. Tchau, tchau.